Boa tarde, muito obrigado pela sua disponibilidade para nos conceder esta entrevista para o projeto MEM News, um projeto destinado a recuperar as memórias que as pessoas têm das notícias e do jornalismo em Portugal. Eu vou começar por pedir-lhe que se identifique, dizendo-nos o seu nome e a sua idade. Muito bem, então muito boa tarde. É um prazer estar aqui e poder colaborar nesta entrevista. Então, o meu nome é José António, mais conhecido por José António Sousa ou Zeca Sousa. Pronto. E então, a minha idade são 89 anos, feitos recentemente. E o senhor é do Porto e viveu toda a sua vida aqui no Porto? Eu sou tripeirinho de Gema, natural aqui de Paranhos e nascido e criado nesta freguesia e pronto, é o que tenho para dizer, foi sempre neste ambiente, portanto pertence à cidade do Porto, que na altura em que eu nasci era considerado um arrabalde da cidade do Porto, porque o Porto era muito localizado no coração da cidade, ou seja, a Avenida dos Aliados e aquela zona envolvente. Eu já era um arrabalde, portanto aqui Paranhos. Era um mundo rural, era tudo campos e bolsas, enfim, riachos e essa... E diga-me uma coisa, o seu contexto familiar, portanto, viveu sempre aqui no Porto, quando era jovem, quando era criança, viveu com os seus pais? Foi sempre aqui nesta zona do Amial, vivia realmente com a família, que tenho uma irmã, a minha irmã Fernanda, e vivemos sempre aqui neste mundo rural. E a profissão dos seus pais, qual era? Meus pais eram funcionários numa empresa que havia aqui no Amial, nova empresa de cordumes, era a fábrica da Sola, chamemos assim, e a minha mãe era doméstica na altura. E, portanto, fui nascido e criado neste ambiente e então, na parte um bocadinho peculiar, que era os Capuchinhos, no Amial, que era o centro social, para além da parte religiosa da capelinha, era o centro de convívio, desde a minha infância. Pode dizer-nos com que idade saiu de casa? Aí eu saí de casa... Paterna, da casa paterna. Isso foi quando casei. Isso já foi com quando que casei. Idade? Já nos anos 1965. 65. Muito bem. É só fazer as contas, é fácil. Diga-me uma coisa, quando era criança e jovem, recorda-se se a sua família se interessava pelas notícias e pelos jornais? Pela rádio, Sim, o meu pai gostava de ler o jornal, naquela época havia o Comércio do Porto, o Jornal Notícias e o 1º de Janeiro, que me lembro. E eu, a partir da escola, quando comecei a soletrar, digamos assim, também me interessei por começar a ler os jornais. Mas em casa, normalmente, era só o Comércio do Porto, embora houvesse esses jornais, longe, calhava de ler os outros. E havia esse contexto. E havia também um contexto muito diferente, que era as notícias pela rádio. Naquele tempo era a rádio, o meu pai tinha um rádio, tenho pena de não ter, tenho outro, logo assim que ele comprou, que é o que está em minha casa, um Mediator, mas na altura era um Telefunken. E onde se ouviam eles, e a gente ouvia lá as músicas da época, não é? E as notícias. E as notícias também. Portanto, eu sempre gostei de ouvir notícias. Mas que me lembro da minha infância, mais dos 5, 6 anitos, iam às escondidas ouvir as notícias da BBC. Durante a guerra. Que era o tempo da guerra. E que eu me lembro de alguns aspectos da guerra. Porquê? Porque em Portugal vivia-se o estado de guerra sem estar em guerra. E, portanto, da minha memória, lembro-me dos meus pais, o meu pai ir ouvir com os amigos
às escondidas, não sei lá porquê, mas penso que era por causa da censura ou qualquer coisa assim. Naquele tempo era assim, segundo a gente Ouviam a BBC. Ouviam a BBC. E as notícias nacionais, não é? Da emissora nacional, que me lembro, e aquelas canções da época. Estamos a referir anos 40 e 50. As notícias da emissora nacional, já sei que na BBC, quando ouviam da BBC, era um pouco de uma forma clandestina, mas quando escutavam as notícias da emissora nacional, costumavam escutá-las em grupo, em família, ou cada um Isso por não, si? até porque eu às vezes apanhava-me sozinho em casa, sozinho, isto é, estava a mãe lá para um lado e o pai a trabalhar e eu às vezes ligava à rádio e também gostava de ouvir a música e eu via as notícias E era essencialmente a emissora nacional. Era sempre a emissora nacional, era o que havia na época, claro. E também me lembro nos jornais da época, quando comecei a ler, também gostava, tinha curiosidade em ver. Em especial aquela parte que tinha uns bonequinhos, era uma espécie de como é que é dizer, não era bem uma caricatura, era uma banda desenhada, agora não posso precisar, mas lembro de ver isso. E era engraçado, quando era assim que se vivia. E costumavam comentar na sua casa paterna as notícias? Notícias sobre a guerra, sobre o desporto, sobre... Tenho ideia dos problemas da guerra e de ouvir esses comentários entre o pai e a mãe e às vezes com os amigos ali. Nós vivíamos no Amiel, na Azenha, claro, e portanto tenho ideia dessas coisas de grupo, deles falarem entre eles, mas não era conversa para mim, criança, claro, até começar a idade escolar. Tenho essa memória e em termos de notícias, ou em termos de vivência, é muito diferente. Porque eu recordo esse período crítico em que nós ensaiávamos, por causa de estar em guerra, ensaiávamos exercícios militares aqui na Serra do Pilar, lembro dos holofotes, dos aviões, dos Spitfires, essas coisas assim. E o meu pai tinha uma assinatura do tempo da guerra que era uma revista que era dos aliados, que era A Guerra Ilustrada. E eu gostava de ver aquelas coisas, os tanques, os aviões e aquilo tudo. Quando comecei a soletrar, já tinha acesso mais informativo ao que lá vinha, assim como nas notícias. Mas é evidente que a gente tem criança, é para brincar, tem aquela... Claro. E, portanto, essencialmente era o comércio do Porto, a guerra ilustrada durante a Segunda Guerra Mundial e a rádio, a emissora nacional. Era essencialmente esses os meios. Houve um período que eu não tinha rádio. Lembro-me, quando meu pai comprou o rádio, é que ouviam essas notícias, porque eles também iam, ele e os amigos dele, iam em conjunto para a casa de um deles, às escondidas, não sei o quê, ouvir a BBC por causa das notícias da guerra e tal. Mas... Disse-me há pouco que às vezes escutava rádio sozinho, mas também... Gostava de mexer nos botões e ouvir aquilo. E durante as refeições, por exemplo, costumavam ouvir rádio? Não. Não era refeições. Isso praticamente era só mais à noite, no conforto de casa, mas depende da minha idade. Portanto, na fase infantil, pré-primária, ouvia aquilo, via os bonecos, e já gostava de ver. Até porque andei numa escola pré-primária, com 4 para 5 anos, não sei o quê, e lembro da professora começar-nos a ensinar as primeiras letras, era muito engraçado, e que nos mostravam os livros da época com desenhos da Primeira, eu nunca mais me esqueço, da Primeira Guerra Mundial, que havia umas revistas, não sei o quê, ela mostrava aquilo, e a mim e a outra miudagem toda, e tinha aquele ritual de mostrar essas coisas, falar alguma coisa e ensinar-nos as primeiras letras e as contas,
Lembra-se de algum programa especial, de algum locutor de rádio, do seu tempo de criança e juventude? Depois, à medida que a gente vai crescendo, vamos desenvolvendo outras capacidades, não é? E discernimento. E, portanto, isto foi na pré-primária. Na primária já era um ambiente diferente, além da aprendizagem escolar. Também levei algumas vezes com umas reguadas, porque também era um bocado malandro, e fazia umas avarias. Toda a gente fazia, senão não tinha piada nenhuma. E então não se falava das notícias da guerra. O que tínhamos era essa vivência, na escola primária, atenção, que era os exercícios da mocidade portuguesa, e lá íamos nós a marchar, o professor à frente e a gente tocava bombas. E na escola costumavam ler jornais nas aulas? Na escola primária não havia jornais, havia os livros escolares, é evidente. E o professor, também, de vez em quando, lá abordava. E também não comentavam as notícias na escola? Porque também não esqueçamos o seguinte, aqui no Amial, onde eu fui nascido e criado em Paranhos, a escola era uma só, mas tinha secção feminina para raparigas, onde andava a minha irmã, e a secção masculina, que era cá em cima, andava tudo separado. Pronto, e a gente brincava em recreios separados. E tenho ideia de que, durante essa época, falava-se nos exercícios, e vocês logo à noite, às 10 horas, têm que estar na cama, e não sei o que mais, aquelas coisitas assim apropriadas. Mas não propriamente das notícias? A nós também não nos diziam muito, não é? Houve algum momento em que possa dizer que se começou a interessar mais pelas notícias? Foi a partir de que momento? A partir de saber ler e de ter interesse em ir ver. O meu pai teve um quiosque onde tinha também jornais, vendia tabaco, essa coisa toda, na rua do Amial. Embora trabalhador dessa empresa, era a nova empresa industrial de costumes, era isso, no Amial. E então, como a juventude da época frequentava os padres capuchinhos, eu também tive acesso, eu e os meus amigos da época, íamos para lá para o seminário e tínhamos acesso aos jornais e já nos interessava um bocadinho a cultura. Eu assistia a lições e dos quem era padre, eu ia para padre que estava lá no seminário. Cheguei a jogar a bola, por exemplo, com o Bispo do Porto. E tinham então jornais e revistas no seminário à disposição? Tinham lá essas coisas todas. Era um seminário, tinham que ter acesso aos jornais e essas revistas. E, embora eu também as tivesse tido, enquanto meu pai teve o quiosque, não é? Pois aquilo, quando mudámos de casa, é que tudo se esfumou, digamos assim, desapareceu. Costumava ir ao cinema quando era jovem? A partir da adolescência, é evidente que tudo mudou. Já veio um outro interesse. Por exemplo, comecei a ler, a gente lia e colecionei o Cavaleiro Andante, que era uma revista juvenil. Havia umas revistas da mocidade portuguesa também. E os jornais, mas já aquela fase em que... Lembra-se no cinema, de ver notícias no cinema? Isso de cinema é muito castiço, porque o cinema sempre gostei. E nunca mais me esqueço, quando veio até um certo hábito do cinema, pelo cinema e curiosidade, nasceu, ainda eu era criancinha com 6 anitos, 5, 6 anitos, era por aí, precisamente nos Capuchinhos do Amial. E eu a história conto assim, tudo isto está relacionado com notícias e com a maneira de estar da época. Mas lembra-se de ter visto no cinema filmes com notícias? Ora bem, no cinema, e o cinema veio daí, pronto, essa coisa, veio com o Pato Tonal e essa coisa toda, que era aqueles filmes 8mm mudos, e depois, em termos de notícias, quando ia ao cinema, já jovenzinho, independente, havia o chamado Jornal de Atualidades. Atualidades no Vietone, Jornal de Atualidades, e havia assim vários tipos de jornal que apresentavam as notícias daquela semana. Na semana seguinte
era a semana anterior, e aquilo não saía da cepa torta, era sempre assim. Pronto. O que ia para um filme, para um cinema, ia para os outros shows, era sempre as mesmas notícias. Não havia essa coisa. Só mais tarde, quando começou a aparecer a televisão, isso aí é que começou a evolução tecnológica, até aos dias de hoje, não é? Mas até aí o mundo era assim. Era o jornal de atualidades, que era, no cinema começava por uma entrada, um filme macacado, desenhos animados, o jornal de atualidades, às vezes mostrarem uma paisagem disto ou daquilo, um tema qualquer, intervalo, e depois é que seguir começava o filme. Portanto, na sua juventude lia vários jornais e revistas, ia ao cinema Sim. e continuava a escutar os jornais de rádio na emissora nacional, Sim, a partir de certa altura noticiários já tinham da emissora nacional. Lembra-se na sua juventude, eu sei que o jornal que costumava chegar à sua casa, segundo nos disse, era o Comércio do Porto. E na sua juventude continuou a ser o Comércio do Porto ou começou a interessar-se por outros jornais e a ler com... Os 3 jornais eram daqui da cidade, não é? Comércio, Janeiro e Notícias, não é? Havia um terceiro, que era o Gaiato, que era do Padre Américo, que andava a distribuir ao fim de semana os gaiatos do Padre Américo, que era um jornal de notícias, mas notícias religiosas, notícias relacionadas com o ambiente deles. Mas as notícias formais era mais o jornal de notícias, que desenvolvia um texto, umas parangonas, enquanto que os outros eram mais objetivos, não é? Lembro-me meu. Portanto, havia uma comparação. Mas lia todos ou era mais fiel a algum deles? Fiel, enquanto Comércio do Porto, era o que o meu pai trazia para cá. Havia também uma revista, o Século Ilustrado, que saía ao sábado, e aquilo era para ser lido de fio a pavio, como se costuma dizer. Eu lia aquilo tudo, via as figurinhas e tal, ficava encantado. Era assim na época. E havia uma coisa engraçada, é que quando eu ia à cidade, já na minha juventude, as notícias eram aquilo que houvesse de importante, por exemplo, um jogo de futebol ou uma notícia importante, chamavam-lhes o placar. E então, o Comércio do Porto punha aquilo, um tal placar, escrito à mão. O Porto ganhou ou perdeu. O General Carneiro Lopes foi aqui ou acolá. E outras coisas assim, que a notícia importante do dia. E ficava a multidão toda patética quando ia passar ali a olhar. E depois comentavam, não é? Isso lembro meu. Era assim. E depois, mais tarde, começava o jornal de rodapé, o jornal luminoso. Tudo teve a sua evolução tecnológica, não é? Lia jornais e revistas noutros lugares, além da sua casa, e também me falou do seminário. Por exemplo, nos cafés era comum... Ora bem, no café era como era o ingressador que ingressava aos sapatos e punha o jornal à disposição. Também são coisas engraçadas que na época que andava o mesmo jornal a circular para toda a gente ler, era o que calhava. E lembra-se normalmente quais eram os jornais que estavam disponíveis no engraxador? Ora bem, normalmente era sempre o mais lido, era o jornal, não sei lá porque era o Jornal Notícias. Talvez que era o mais extenso na sua leitura, fazia, como é que é dizer, falava muito da mesma coisa, pronto. E rádio continuava a ser a emissora nacional? Em casa, mas também não, era só em certas horas, quer dizer, há fases da vida em que a gente quer os namoritos e passear e ir para o liceu, claro, também. No liceu não tínhamos lá a biblioteca, mas era o que a gente lia, mas não eram jornais e revistas, eram os livros e essas coisas. E na sua juventude teve acesso à televisão, ainda que já com 20 e poucos anos? Lembro-me perfeitamente do início da televisão, ali no Palácio de Cristal. Foi interessante, lembro, porque fizeram essa campanha, e deve haver fotografias da época, em que a televisão começou a dar os primeiros passos e fizeram ali uma pequena montanha que toda a gente ficava espantada. Nas montas, as casas que começaram a vender os equipamentos,
toda a gente parava na mão de conta, e a televisão só funcionava até à meia-noite, era assim uma coisa, era só à noite que funcionava aquilo, nos primeiros tempos. Depois, Mas lembra-se de ter visto televisão nos primeiros tempos sem ser nas montras e sem ser no palácio, por exemplo, em cafés, em casa? por acaso tive uma oportunidade que pouca gente se pode gabar. É que no Amial havia um senhor que era radioamador, morava na Rua da Azenha, e que já tinha esses conhecimentos tecnológicos. E então, a miudagem da época, entre aspas, já, com 12, 13, 14 anitos, a gente às vezes empoleirava-se. Eu tinha uma antena enorme lá no quintal e tinha já uma televisão pequenina, mas que não era, eram coisas que ele captava lá de fora e a gente ficava espantado a ver aquilo, lá aquele ecrã com aquelas imagensitas e tal. Tenho essa ideia, mas ainda a televisão não tinha feito, que eu saiba, ou que me recordo, aqui os ensaios aqui no Palácio, para a demonstração, chamamos assim. Tudo começa por uma demonstração no Palácio de Cristal, claro. Não é? Mas e depois dessa demonstração, portanto já no final dos anos 50, início dos anos 60, via televisão em alguns lugares? Ora bem, a televisão e a parte informativa e recreativa, chamamos assim, era tudo em ambiente de café. Uhum. Havia um café na esquina do Amial, na Rua dos Capuchinhos, né? Que toda a gente ia para lá para o café para ver certos programas e então lemos a televisão, não é como é hoje, planas e essas coisas assim, era a preto e branco. E lá tinha, todos os cafés tinham uma televisão e havia aqueles programas culturais, era o Vitorino Nemésio e gente assim da cultura daquela época. Era o Artur Agostinho, uma pessoa que foi célebre nos seus comentários. Era o Fernando Peça que fazia um sketch. Por exemplo, estava uma rua esburacada, ele lá ia. E esta rua, Sr. Presidente da Câmara, está esburacada, vejam lá se vem cá arranjar isso. Isso já foi posterior. Já, portanto, já incluído nos programas da televisão, que era tudo a preto e branco. E a televisão, nessa altura, terminava à meia-noite, ou mais coisa, menos coisa, era por aí. Era a Rádio Televisão Portuguesa. E haviam programas interessantíssimos, além dos programas culturais. Lembra-se de ver algum programa, para além desses programas culturais, programas de notícias, lembra-se de algum? Davam as notícias acompanhadas de algumas imagens das coisas que aconteciam. Sim, o noticiário, a televisão deve ter essas coisas em arquivo. Era o que havia na época, estamos a referir a anos 50 e tais, anos 60 tudo era diferente, até à atualidade. Falava das notícias com familiares, amigos, colegas, nessa época? Comentavam as notícias, falavam delas? Ora bem, notícias, a gente falava certas coisas que eram consideradas importantes naquele momento. Um acidente que houvesse, uma coisa qualquer, toda a gente comentava, como ainda hoje, não é? Uhum. Toda a gente comenta, não é? Mas sobre notícias sobre política, sobre as relações internacionais. Ora bem, falavam de tudo um pouco, não é? A política tem a pessoa que era uma coisa muito estável e que a gente, nós jovens, enfim, era aquela fase dos namoritos e de conhecer o mundo e essa coisa toda, não era propriamente pelas políticas nem nada disso. Por exemplo, a campanha de Humberto Delgado acompanhou-a pelas notícias e comentavam essas notícias. A gente comentava, eu cheguei a participar nessas campanhas e foi engraçado, eu e muitos amigos da época, foi engraçado que chegámos a ir, eu lembro de um episódio muito interessante, que não tem piada nenhuma, mas para mim na altura foi aborrecido, que foi irmos à campanha do general Humberto Delgado, aqui em Valformoso, que era um cinema Valformoso, e depois num determinado... Eu e a juventude da minha época era para a brincadeira, a gente gostava daquilo, era o ambiente, pronto. E então, o Humberto Delgado lá estava a falar, depois lá... em determinado momento lá disse, meus amigos, vamos ter que sair, não sei o quê, que está aí a polícia, tal. E a malta,
abandonou lá a cerimónia e vimos, já estava na Rua do Amial à espera do eleito, para quê? Para irmos, eu e os outros, para irmos para a Baixa, ver outro comício, que era Humberto Delgado e era o Médico Tomás. Lá fomos ao Estopa Palácio. Mas naquele espaço de tempo começou uma correria do caralho, porque ouvimos uns tiros. Foi quando atingiram um mocinho, um moço que mais tarde vinha a conhecer, naquela altura depois vinha a conhecer o irmão, e que apanhou com umas balas e morreu nessa passagem do cinema Valformoso. Portanto, foi na Rua Valformoso, para dispersarem a multidão, não sei o quê. O episódio triste, mas nós não assistimos a isso, ouvimos um barulho, mas já estávamos na Rua do Amial para apanhar eleito, para virmos para o Palácio de Cristal. Éramos jovens, queríamos ver. Lá fui, e deve haver fotografias, lá, eu e mais uns amigos, lá está, porque a gente era uma piada para nos assistir àquilo. Não com o intuito da propaganda, mas o gozo que aquilo dava, ver aquele ambiente. E quando entrou na idade adulta, continuou a ler jornais e revistas? Havia algum que comprasse com regularidade? Com regularidade também, de certo modo, gostava muito de ler o Comércio do Porto. Gostava, era um jornal mais intelectual, assim como o 1º de Janeiro. Mas o Jornal Notícias era agradável porque desenvolvia as notícias todas espalhafatosas. Pronto, sempre foi assim. Portanto, é o chamado Jornal do Povo, que ainda hoje é o único que existe. Porque existiram jornais da tarde. Como é que se chamava aquilo? Os vespertinos. Os vespertinos. Pronto, eu estava a vinha à memória, lembro-me que era um jornal da tarde, que saía à tarde com as notícias da manhã, essa coisa toda. Lembra-se de algum desses jornais da tarde? Algum que... Pois eu estou a tentar lembrar, mas agora não me sei. Pronto. Diário de Lisboa, Capital... Não, isso era Lisboa, Lisboa era outra coisa, era cá do Porto. Diário de cá do Porto? Era cá do Porto, era o Jornal da Tarde. Pronto, havia esses jornais. De repente não me lembro. Muito bem. E lia os jornais onde? Essencialmente em casa, nos cafés, ou noutros lugares também? Como há bocado disso, no café era gratuito. Enquanto ingressava, ou mesmo que não houvesse ingresso, havia o jornal do Passa-Mão, havia 1 ou 2 jornais, e andava de mão em mão para ler as notícias. E o jornal da tarde, havia também desportivo, era o Norte Desportivo, mas eu não ligava muito a isso, ao desporto nesse aspecto, de comprar jornais desportivos. Era o Diário do Norte, lembro-me agora, Diário do Norte, era assim que se chamava, é isso, Diário do Norte. E era o jornal da tarde, pronto. E quando entrou na sua idade adulta, continuou a acompanhar as notícias pela rádio? Ora bem, as notícias sempre gostei de ouvir, para estar atualizado, como é evidente, não é? Mas os jornais chegavam-nos à mão, não comprava assiduamente. Portanto, aquela página que não há nem dinheiro para andar a comprar jornais. Os noticiários da rádio continuou a escutar essencialmente os noticiários da emissora nacional, mas os da emissora nacional, ou depois foi... Depois havia também outras emissoras. Em que emissoras é que acompanhava os noticiários? Era a Rádio Clube do Norte, Ideal Rádio, Rádio Clube Português, era isso, Ideal Rádio, que era na Rua Alfredo Malheiro, a sério. Porquê? Porque também havia uma motivação para isso, e que era a seguinte: naquela época, o meu pai e os amigos dele participavam naqueles concursos populares, um deles era mesmo assim que se chamava, Concurso Popular dos Armazéns Populares, era assim uma coisa, e que davam lá um prémio, que pertencia ao chamado grupo A Voz dos Ridículos. E então o meu pai participava nisso com os outros amigos, andavam sempre à disputa e era obrigatório a gente ao domingo estar atento àquele programa para ouvir a Voz dos Ridículos, a ver se saía no concurso ganhar. E ele ganhou, chegou a ganhar.
Portanto, portanto, escutava rádio, essencialmente em casa. Em casa, pois. Isso Então ao era mínimo. televisão nos cafés, Televisão, rádio em televisão, casa. atenção, há fases da vida. Porque a televisão era no café, eu só tive televisão em casa quando meu pai pôde comprar uma televisão. Assim como quando pôde comprar o rádio, não é? Isso não é assim, não é como quem compra agora um quilo de cerejas na época da fruta. Não, tem que ser espaçado, pelo amor meu, também não era tudo. Mas havia uma coisa, era a partilha. Porque já o meu pai, quando iam ouvir rádio, ele não tinha rádio, era para a casa de um deles que iam ouvir as tais emissões da BBC, não sei o que mais, como eu falei. Quando já teve rádio, já era em casa, é evidente, já era mais cómodo. Mas a parte das notícias era sempre muito objetiva, era a hora de jantar ou assim, é que a gente ouvia mais as notícias e ficava a par do mundo, assim com a televisão, não é? Lembra-se em família claro, de ver o telejornal, por exemplo? O noticiário, era assim que se chamava, o telejornal, qualquer coisa, era isso. Bem, ao fim e ao cabo, eram as notícias do dia que a televisão transmitia. Só depois, mais tarde, é que começaram a ver os outros canais televisivos que, até aos dias de hoje, não é? Agora vou-lhe pedir uma comparação. O seu consumo de notícias foi mudando ao longo do tempo? Pode contar-nos alguma coisa sobre isso? Bem, se vamos a ver, nesse contexto, tudo começa na idade infantil. Os livrinhos infantis, a história da carochinha, portanto, era leitura, né? Leitura e bonequinhos. Depois da idade mais... Mas as notícias em concreto, acha que mudou a maneira como, é evidente como que foi tudo evoluiu, as notícias? tudo evoluiu. Pronto, as notícias eram assim, mas a minha leitura começou assim, dos desenhos animados, depois essas coisas da guerra que gostava de ler as revistas, ainda havia algumas em casa, e era aquela coisa que colecionei, o Cavaleiro Andante, havia o Mosquito, havia o Jornal da Universidade Portuguesa, portanto, havia leitura que tinham, por sua vez, pequenas notícias de certos assuntos da vida portuguesa. E na Universidade Portuguesa havia aquelas revistas escolares. Agora, é evidente que na fase infantil tem a ideia, e juvenil, tem a ideia dessas coisas, mas não era porque a gente estivesse obcecado pelas notícias. O que a gente queria, quer dizer, os amigos da época com quem se brincava, era um outro tipo de desenvolvimento. Mas todos nós gostávamos de ouvir as notícias. Dessa campanha, quando foi das políticas, isso sim, isso aí já era mais, mas era só relacionado com aquilo e não com o interesse de eu ser ministro ou qualquer coisa, nunca tivesse pretensões, não é? Mas dava gozo. Deixou de usar regularmente algum dos meios de comunicação que usava no passado para consumir notícias ao longo da sua vida? Por exemplo, deixou de ler jornais ou ainda continua a ler jornais? Deixou de ouvir noticiários de rádio ou ainda continua a escutá-los? Gosto, na atualidade, sempre acompanhei as notícias porque fazem parte integrante da nossa vivência, para termos conhecimento de como vai o mundo. E é graças ao jornalismo e a toda a gente ligada aos diversos ramos do jornalismo, quer seja a parte da imprensa, a parte da rádio, a parte da televisão, essas coisas, julgo eu, que nos dão a informação hoje em dia instantânea. Mas, como eu disse há bocado, no meu tempo, nessa época, tudo começou só pelo noticiário e a notícia importante do dia era publicada cá embaixo no portão dos jornais diários, o chamado placar, é assim, que era escrito à mão, como há bocado falei. E davam disso tudo. Agora, todos nós gostávamos de acompanhar a evolução do tempo, não é? E eu... Mas continua a ler jornais, a revistas, sim, claro que gosto de ler o jornal. A escutar rádio para ouvir notícias rádio. e... Eu gosto muito de ouvir a rádio e são informações diferentes. A rádio transmite
música, alegria, um outro acompanhamento e dá a notícia. A televisão dá a notícia a mesma coisa, mas estamos a ver a imagem do que está a acontecer. A imprensa traz a fotografia e pronto, e o jornalista faz o relato. São três coisas de maneira de ver diferente. A internet, quando chegou, mudou de alguma maneira a forma como consome notícias ou não? Ora bem, a internet, quando eu comecei a aprender assim umas coisitas rudimentares, porque nunca me aficionei demasiado nisso, trouxe a possibilidade de ver outras notícias, por vezes podem ser falsas ou verdadeiras, é preciso estar atento à jogada, e ver coisas que às vezes não vêm nas televisões naquele momento. Assim, é um bocadinho tudo isso, pronto. Com licença. E é isto. Tudo muda com o tempo. E hoje em dia, de que forma é que acompanha as notícias no seu dia-a-dia? Quais os meios de comunicação que mais usa, que mais gosta? Normalmente é só o noticiário televisivo, mas quando me levanto, e às vezes durante o dia, eventualmente, posso ligar, se há qualquer coisa a acontecer no mundo, gosto de ligar a rádio para ouvir as notícias, porque a parte da imprensa é só no dia seguinte é que sai o que aconteceu hoje, não é? Pronto, é isso. Mas continua a ler os sim, jornais? Claro, enquanto posso, gosto de ler, claro. Portanto, sim. descreva-me lá como é que é o seu consumo diário de notícias. Acorda e liga à televisão? Não, ligo o rádio, mesmo que não estou-me a arranjar e está a falar e coisa e tal. Qual emissora? Olha, gosto muito de ouvir, portanto, a Rádio Renascença, por exemplo. Mas não estou, enquanto me estou a preparar para sair, apanhar às vezes uma coisa, quando me desperta assim uma coisa, lá presto mais atenção ao que estão a dizer. Fora isso... E as notícias na televisão, quando é que as vê? À noite? À noite, é só à noite. Essencialmente à noite, muito bem. E compra jornais ou revistas em papel na atualidade, ou apenas os lê quando estão disponíveis nos cafés? Não, às vezes compro jornais, e até porque, por exemplo, quando há certos jornais, edições especiais e assim, gosto de comprar e até guardar. Mas já sabemos que tudo que é papel às vezes é efêmero. Porquê? Porque eu, por exemplo, tinha coisas interessantes do meu tempo de infância, mas como estavam guardadas num ambiente, na arrecadação lá em casa dos meus pais, aquilo que era papel eclipsou-se com o tempo. Mas gosto de comprar assim e compro periodicamente. Porquê? Porque também temos o acesso nos quiosques, a gente lá vê. Muito bem. Rádio é então essencialmente durante a manhã, não costuma escutar rádio pela internet, ou costuma? Não, eu quando vou à internet é mais para ver qualquer coisa não é bem notícias, qualquer assunto que me interessa, desperta a curiosidade. Às vezes até para rever alguma amostra, como é que sei dizer, aquela amostra de filmes antigos do meu tempo e que está na internet, eu às vezes gosto de ver isso. Outro assunto de interesse. Continua então a ver notícias na televisão. Costuma ver os telejornais, se quisermos chamar assim. Costuma ver com assiduidade? Sempre viu os telejornais? Eu sempre gosto de ver o telejornal, sem dúvida alguma, seja em que canal for, mas ficando informado, logo pronto, já... Acha que hoje vê também mais... às vezes gosto de ouvir uns comentários políticos, também dos nossos políticos atuais, a ver se são... Acha que vê mais hoje telejornais do que no passado, ou vê menos? Ora bem, isto é das tais coisas, ver menos ou ver mais, depende do momento. Se uma pessoa está muito parada em casa, é capaz de ver muita televisão. Se não está parada a andar no arejo, como eu costumo dizer, não vê televisão. Claro. Quando muito lá vai com
E acompanha cotidianamente alguns dos canais televisivos especializados em notícias, a SIC Notícias, Não, a não, CNN. eu gosto do genérico. Gosta de mas não ligo ver. nada nem a novelas nem nada. Eu só quero ver as notícias e às vezes uma palestra ou outra sobre um determinado tema que me desperta curiosidade e gosto de ouvir. E gosto de ouvir palestras históricas, palestras. Gosto de estar, aqui não é bem informado, de conhecer e ouvir quem se dedica a estudar, por exemplo, a parte histórica é muito interessante, eu gosto de ouvir. Portanto, de quase não... Olha, ainda no outro dia fui ouvir quer dizer, que andou a palestrar ali em Gaia, como é que ela se chama a moça? Raquel Varela, que é historiadora, e gostei de ouvir as palestras dela, que fui assistir. E quem diz ela, diz outras figuras, também gosto de ouvir aquilo que têm para expor, gosto de ouvir. Coisas culturais gosto. Muito bem. Recorda-se de notícias que lhe tenham deixado uma forte impressão ao longo da sua vida? Algumas notícias em especial? Ora bem, notícias em especial normalmente estão associadas a catástrofes ou assim, não é? Como foi o caso do vulcão dos Capelinhos, pronto, e toda a gente acompanhou o evoluir da situação, quando foi o tsunami, lá no Japão, e outras coisas assim, que têm uma certa, não é curiosidade ou interesse, como é que é dizer, pronto, que a gente gosta de ouvir como é que estão as coisas e todos desejamos para melhor. Olha, desejava que essas guerras acabassem todas, que andasse tudo em paz, que era preciso, não anda meios homens malucos e anda tudo meio desaparafusado da cuca, mas enfim, é o que é. Muito bem. Já falámos um pouco dos órgãos de comunicação que consumia na sua infância e juventude e no início da sua idade jornais adulta. Infantis, o Mosquito, o Cordeiro Andante, o Dia Brete, essas coisas. Júlio Verne. Vamos voltar à sua juventude e ao início da sua idade adulta. Estamos no Estado Novo, com Salazar, com Caetano. Pois, Salazar. Confiava nos meios jornalísticos e nas notícias que recebia nesse tempo? Ou desconfiava das notícias? Nós nem desconfiamos, nem sem ser desconfiar. Tínhamos que aceitar aquilo que nos impunham. Porque no tempo de Salazar, só quem viveu a época. Até começar a guerra colonial, e ainda durante algum tempo, toda a gente sabe o que passou. Aceitava-se, nada mais, não havia nem funeta. Por isso é que também as pessoas, os meus pais, o meu pai e outros como eu, iam ouvir as notícias clandestinas. Nós, havia aquela fase da juventude, ouvia uma notícia ou outra, mas aceitava-se o que era. Se fossem verdadeiras ou falsas, aceitava-se. Mas também tinha consciência de que existia censura aos jornais? Sim, isso foi incutido logo numa determinada fase de idades, que eu não posso precisar, mas tínhamos respeito e medo. Respeito é uma coisa, medo é outra, mas as duas coisas, pronto. Aceitava-se o que era e... Acha que a censura, então, influenciou a maneira como avaliou? Influenciou. Olha, é preciso reparar numa coisa. Até no próprio cinema, os filmes que na época tudo era censurado, hoje até um bebê podia ver que não tem nada de especial, mas eram cortados e ninguém via. Por isso é que também a juventude da época, e às vezes segunda vez ao mesmo cinema para ver o mesmo filme, até à espera daquelas cenas mais interessantes. Pronto, fazia parte da cultura nossa. Porquê? Porque vivíamos naquele ambiente. Qual era o meu passeio quando andava no liceu? Qual foi as visitas de tudo que eu fiz? Ao Palácio de Cristal ver o Macaco, também ia lá de vez em quando. Era a Feira Popular, eram os chocolates do Furinho e aquelas brincadeiras todas. Nessa época costumava, durante o Estado Novo, costumava comentar as notícias com amigos, familiares? Ora bem, temos que nos situar em determinados momentos.
E não, porque não fazia parte da minha cultura, que eu nunca tive a intenção de ser ministro, nem coisa nenhuma. Não. Ouvi as notícias, como foi do Humberto Delgado e do Américo Tomás e os anteriores, essas coisas, mas para nós não nos dizia muita coisa. Porque no tempo do Salazar era assim, bico calado, e a gente aprendia assim, e mocidade portuguesa, obediente. Portanto, não costumava Não, comentar. Alguma vez se queixou da censura às notícias, aos seus amigos, aos seus familiares? Pois a gente comentava, isso sim. Dizíamos logo, uma asneira qualquer, dizíamos logo, diabo da censura, outras palavras, não é? A gente corta aquilo, porquê? Porque a gente sabia, ouvia falar, pessoas que já tinham visto o mesmo filme no estrangeiro, ou assim, e que aquilo vinha de outra maneira, já vinha mais completo. Mas sem ser no cinema, respeitando ao cinema. Por exemplo, queixavam-se da censura aos jornais, à rádio, Não. Eu pessoalmente não, nem tenho conhecimento do meu núcleo de amigos. Eu andei no Alexandre Colar, nessa coisa toda. As atividades, era o respeito, obediência e mais nada. Era o que nos incutia, era o que tinha que ser. Isso era como o óleo de fígado bacalhau na escola primária. Lembra-se quando começou a guerra colonial? Lembra-se das notícias desse aí tempo? Foram umas notícias muito, como é que é dizer, avassaladoras para a população, quando isso começou a chegar ao conhecimento. Aí fizeram a publicidade, deu-me de haver até uma exposição fotográfica das atrocidades que se cometeram em Angola e essa coisa toda, e o povo, mas isso foi logo no início. Depois, mais tarde, é que foi o contrário. Já ninguém queria ouvir falar daquilo, começou a deserção e essas coisas assim. Mas pronto, já é outra história. Considera que as notícias sobre a guerra colonial durante esse tempo eram rigorosas ou não? Eu penso que já, não sei, não posso precisar, mas acho que não condiziam tudo tal e qual como vinha na imprensa, nem no quê. Porquê? Porque quando começou a ir o pessoal para o ultramar e quando começaram a ter notícias, diziam precisamente o contrário daquilo que constava aqui. E não era bem assim. Pronto, e então, porque abrangia muita coisa. Angola, Moçambique, Guiné, essa coisa toda. Lembra-se de algum, há pouco falou-me de ter acompanhado a erupção do vulcão dos Capelinhos. Houve algum outro acontecimento importante que se lembre de ter acompanhado pelos meios de comunicação, pelo jornalismo, na sua juventude, no início da sua idade adulta? A ida à Lua, por exemplo. A ida à Lua. E também a campanha de Humberto Delgado, não foi? Também. Mas assim, mais recente foi a ida à Lua, que foi um passo importante, não há dúvida nenhuma, para a humanidade. E pronto, e aquilo andou falado, e muita gente não acreditava. E muita gente não acreditava. Ainda hoje há muita gente que não acredita. Isso é como do Cristóvão Colombo, que a Terra era quadrada, outra que era... enfim. E diga-me, que meios de comunicação é que usou para acompanhar a erupção do vulcão dos Capelinhos, mais tarde a chegada da humanidade à Lua? Ora bem, aí já entra mais, além das notícias da rádio e da imprensa, havia mais em movimento, que seria a televisão, que é que mostrava mais esses pequenos... E no cinema, os jornais de atualidades também? Os jornais de atualidades já estavam a cair um bocado em desuso. Já estavam, era mais tipo reportagem, que é diferente. O jornal da televisão focava um aspecto, como por exemplo, nunca mais me esqueço, uma que era o Fly Enterprise, era assim um barco que foi ao fundo que andaram a rebocá-lo a ver se o conseguiu trazer até terra, e o capitão foi a única pessoa que vinha a bordo, e depois foi o último a sair antes do barco se afundar. Ainda tentaram trazê-lo, mas ele não... E então aquilo, a cena parece que era assim que se chamava, Fly Enterprise, era isso. E então demorou 2 semanas
a falar a mesma coisa, mas como o filme era diferente, lá tinha um bocado de prolongamento. Vamos agora ao 25 de Abril, 1974. Sim. Lembra-se de ter acompanhado os acontecimentos por algum meio de comunicação? Ora, o 25 de Abril de 74, claro, a comunicação foi instantânea, não é? Logo, a rádio de manhã, pronto, está uma revolta instalada, e não sei o quê, e pronto. E depois começaram a aparecer as tropas aqui na Avenida dos Aliados, e essa coisa toda, pronto, isso lembro-me perfeitamente. Mas acompanhou então essencialmente pela rádio aquilo que se estava a passar em Lisboa, ou mesmo aqui na Porto? Sim. A gente acompanhou a evolução dos acontecimentos, claro que sim. Portanto, essencialmente pela rádio, e também comprou jornais nesse dia, porque os jornais tiveram várias edições. Começaram a sair essas edições, exatamente, o 25 de Abril de 74, começaram a sair essas edições, essa coisa toda. E lembra-se de ter comprado jornais e lido os jornais Eu, na altura, nesse dia? trabalhava na Cruz Vermelha, fiquei ocupado naquelas prevenções, essa coisa toda, por causa do que viesse a acontecer. Portanto, isto já no ramo da saúde militar, chamemos assim. Muito bem. Mas então foi essencialmente pela rádio que ia acompanhando os acontecimentos. A gente acompanhou a evolução, sabíamos algumas coisas. Muito bem. E após o 25 de Abril, lembra-se de algum acontecimento marcante que tenha acompanhado pelos meios de comunicação? Após o 25 de Abril, o que é que eu ia dizer? Veio a seguir o 1º de Maio. Foi o primeiro grande enchente na cidade do Porto. Fabuloso. Porque foram poucos dias após a Revolução. Prestámos assistência a essa gente toda, essa coisa toda. Mas que meios usou, que meios ou de que acontecimentos é que se lembra de ter acompanhado pelos meios de comunicação após o 25 de Abril? Foi o acontecimento da multidão toda contente, toda alegre por causa do 25 de Abril. Depois houveram E mais tarde, depois do 1º de Maio, a visita do Papa. Mas isso foi em 1967. Depois houve várias situações interessantes, quer dizer, já da política global, chamemos assim. O 28 de setembro, o 11 de março, o 25 de novembro. Depois que o país começou a entrar na linha direita, um dos carris, como se costuma dizer, começaram a surgir esses acontecimentos, como a visita da Rainha Isabel de Inglaterra, uma visita do Papa Paulo VI. Mas isso ainda foi durante o Estado Novo. João Paulo II, já depois. Já depois, 25 de Abril, tudo isso. E após o 25 de Abril, que meios de comunicação social é que usava mais para se informar sobre aquilo que se ia passando? Em algum jornal, em especial, alguma rádio? Eu gostava de ler as notícias impressas, porque tinham um outro desenvolvimento. Enquanto que na rádio é uma notícia mais breve, sintetizada, não é? Aconteceu isto assim, o homem caiu, magoou-se, foi ao hospital e veio tratado e arrumou o assunto. Não, a notícia escrita é mais desenvolvida. A notícia da televisão já é diferente, já acompanha a imagem, já a gente está a ver. Mas acompanhava, mas nunca fui nem sou obcecado por as coisas. Gosto de estar a acompanhar a evolução dos tempos, de ouvir a notícia, de ver a televisão e de ler um jornal. Algum jornal? Se tenho ocasião disso, não tenho. Mas gostava de algum jornal em particular, alguma revista em particular, nesses tempos, após o 25 de Abril? Era a notícia, até porque os jornais praticamente desapareceram, foram acabando. O Comércio do Porto é que sim, mas a seguir ao 25 de Abril ainda havia bastantes. Sim, ainda havia. E havia algum jornal em especial que comprasse, levasse para casa? Eu por compra não era só ao domingo, ao fim de semana, por causa de estar relaxado. E que jornal é que comprava? Normalmente eram notícias, apesar de ser muito apalavrado, mas era engraçado, tinha muito texto.
E rádios? Que rádio é que costumava ouvir para notícias? Eu sempre gostei muito da Rádio Nascença. Quer dizer que também não ouvisse, às vezes, um outro canal, a emissora nacional, que já não era emissora nacional, como é que se chama? RTP, não é? É assim, é uma velha emissora nacional. É isso. A atual. Lembra-se, a seguir ao Até 25... porque se pagava taxas por causa de ter rádio. Tinha que subir pagar aqui à emissora nacional uma taxa para ter rádio. É preciso talvez nos recordarmos disso. A seguir ao 25 de Abril, teve consciência Agora, de taxas de que... taxinhas. A seguir ao 25 de Abril, teve consciência de que se travou uma luta, ou se travava uma luta ideológica entre os meios de comunicação. Que havia, por exemplo, jornais mais à esquerda, jornais mais conotados com Sim, o Partido Socialista e a... É evidente que eu sinto isso. Lembra-se? Agora, se é para a esquerda, ou para a direita ou para o centro, chamem-lhe o que quiser. Mas é evidente que há opiniões diferentes. Não, mas a seguir ao 25 de Abril, a 25 de Abril, Sim. teve consciência de que os jornais se posicionavam sim. lados Até porque havia um diferentes? jornal que era República. Lembra-se do caso República? Por exemplo, e que era um jornal, agora se é direita, esquerda ou centro, não sei dizer. Sei que era um jornal consagrado à política e tal. E havia os outros jornais normais, não é? Alguns já desapareceram, mas pronto, era isso que fazia parte do... E confiava nas notícias que recebia pelos meios jornalísticos após o 25 de Abril? Eu confiava porque parte do princípio que o jornalista está a assistir à cena, tem conhecimentos suficientes para saber o que está a escrever. Agora, se escreve mal, a gente aceita, se confiava. Havia algum meio de comunicação em que confiasse mais após o 25 de Abril? O meio de comunicação? Sim, havia algum Eu tenho a impressão que era a imprensa. Mais, era a imprensa. mas o Jornal de Notícias, que falou Era há a imprensa. pouco... Esse ampliava mais as notícias, mas era a imprensa. Mas havia algum que lhe suscitasse mais confiança? A Rádio Renascença? Em termos de rádio? Na rádio... Eu gosto de ouvir, gostava e gosto também de ouvir a rádio, mas só em pequenos espaços, enquanto uma rádio assim... Portanto, confiava de uma forma geral, mas... E se desconfiasse, pronto, passava à frente, quem sou eu para resolver o que os outros Muito escrevem, bem. olha. Acompanhou o processo de descolonização pelos meios de comunicação social? Pronto, a gente no nosso meio também tinha conhecimento do que estava a passar, porque a instituição Cruz Vermelha também era um movimento militar, não é? E tínhamos uma visão, entretanto também os colegas que vinham do ultramar, como o meu primo meu e outros tais, e muitos amigos, tínhamos um conhecimento diverso, tanto assim que não... O que é que se lembra das notícias desse tempo? O que é que se lembra das notícias desse tempo? Da evolução crítica que estávamos a ter em Angola, Moçambique e por aí fora, não é? Ainda hoje se nota isso, não é? Naquela época veio à memória tudo isso e quando começou as pessoas, os jovens a querer fugir da tropa e essas coisas assim, começou, nunca esqueçamos isso, foi quando começou aquela imigração de quem fugia do país, fugir à tropa e uma vida melhor. Quem lá estava, estava, quem não estava, também não ia, não é? É isso. Mas são memórias que ficam de um passado recente e que ilustram, no meu ponto de vista, a confiança que a gente tinha na parte escrita, na imprensa. Porque o jornalismo é isto, embora hajam várias coisas. A parte escrita... Acompanhou o processo de adesão de Portugal à comunidade europeia pelos meios de comunicação? Ora bem, tenho a ideia disso, era o Mário Soares, e tenho a ideia dessa cerimónia nos Jerónimos, da adesão, esse ritual todo, esse cerimonial. Lembra-se de ter assistido em direto à assinatura do tratado? Não. Se lá estivesse, era capaz, se me convidassem, porque aquilo é só para... Mas pelos meios de comunicação?
não. Só viu depois da notícia. Sim, claro, a gente acompanhava, sabia que estava a acontecer, não é? A seguir ao 25 de Abril, começou a comentar mais as notícias com os colegas, com os familiares, com os amigos, Bem, a do comentar que antes do 25 de Abril, comparando. porque o 25 de Abril, após o 25 de Abril, durante algum período, como em todos os acontecimentos da vida, há aquele período em que a pessoa faz uma certa reflexão, cada conversa de café ou entre colegas, faz um apontamento, mas tudo no sentido positivo. E agora é que isto é bom, não sei o quê, porque já temos mais liberdade. Pronto, é claro que toda a gente comenta, é evidente. E agora, Não com o intuito de comentar com um sentido de estar candidato a qualquer coisa. Não, senhor, está a perceber o que eu quero dizer, é isso. e nos últimos 30, 40 anos, lembra-se de ter acompanhado algum acontecimento importante pelos meios de comunicação? Ora bem, os acontecimentos importantes, já relatei a alguns, não é? A queda do Muro de Berlim, Olha, aí lembra-se? está, por exemplo, a queda do muro de Berlim. Foi um espetáculo, dizia o do programa. E acompanhou, Então, para essas notícias, acompanhou essencialmente pela imprensa, pela televisão, pela acompanhei rádio? pela imprensa que Pela estava imprensa. muito bem relatado. A televisão é que mostra a imagem, o homem com a picareta e o outro lá com coisa, e atrapalha e deitar aquilo abaixo. Lembra-se da Guerra do Golfo, da Guerra do Golfo, do fim da União Soviética. Lembro-me de algumas coisas, das guerras que houve, foi entre a Inglaterra e lá embaixo, e também entre a América e Cuba. Lembro desses episódios, e que o mundo esteve à beira do abismo, isso, segundo dizem. Mas lá está. Era o conhecimento genérico. Lia-se, ficava assim, com conhecimento, mas não era eu que ia resolver a situação Portanto, do mundo. continuou a acompanhar. Estes gajos são tudo malucos, andam todos aparafusados. Continuou a acompanhar então as notícias pela imprensa, pela rádio, pela televisão. Sim, os três órgãos de comunicação. Essencialmente a imprensa, o Jornal de Notícias, pela rádio, a Rádio Renascença, E que embora atualmente o escutasse Jornal de outros. Notícias também é a única coisa, embora haja lá o público também, mas o Notícias é do Norte, e eu como sou do Norte, pronto, talvez o hábito é o Jornal de Notícias. E que é um jornal muito E interessante. as televisões vê todas, não é? Gosta de passar por todas, ou é mais fiel a alguma? Não, canal. de certo modo é conforme o noticiário que gosto de ver. De qual emissora? De qualquer uma? Se uma está a dar futebol e a outra está a dar notícias, ligo das notícias, que o futebol não vai lá cá à minha missa. Basta dizer que quando às vezes ia para o estado das ondas para o futebol, eu nunca Mas estava qualquer no futebol. uma? Era sempre quem mais no cu. Mas qualquer uma? Hã? Sim. Costuma ver o noticiário de qualquer televisão? Não é fiel a uma empresa? Não, de certo modo tenho tendência a ouvir a SIC, não sei lá porquê, tenho tendência a ouvir a SIC. Embora seja um noticiário mais extenso, mas às vezes vejo a RTP1, raramente vejo o da TVI, é mais a SIC. Muito bem. Esta nova, não é? CMTV? Não, este é o Correio da Manhã. Não. CNN, exatamente. Portugal. Que é Muito bem. Portugal. Fazendo um balanço, ao longo da sua vida, qual foi o meio de comunicação noticioso que mais o marcou? Consegue fazer esse balanço? Foi a imprensa, foi a rádio, foi a televisão, foi a internet, mais recentemente? Ao longo da minha vida, tenho a impressão que foi sempre a imprensa que mais me impressionou. Pronto, cada uma com a sua característica própria. E eu gostava de ler e gostava de ler as notícias e o desenvolvimento. Porque o jornal traz tudo. Um fala de política, o outro fala de futebol, o outro quadradinho fala das notícias do dia e gosto mais de ler a imprensa. Acha que as notícias que foi consumindo
ao longo do tempo, influenciaram a sua compreensão dos acontecimentos? Daquilo que era noticiado? Ora bem, eu nunca fui muito influenciado pelos acontecimentos. Absorvia o que acontecia e lia e ficava para mim, mas nunca fui influenciado por nada disso. Muito bem. Muito, Mas acha que os meios de comunicação, por exemplo, influenciaram a maneira como recorda os acontecimentos do passado? Eu recordo que tenho memória de algumas coisas, felizmente, mas é evidente que do passado posso contar daquilo que me recordo, mas influenciado não posso dizer. Agora, se formos a ver sobre a imprensa gostava realmente de ler, foi muita coisa de ler, habituei-me de pequenino a ler. Desde a história do Pinóquio até as coisas, gostava muito de ler as revistinhas infantis, ainda hoje gosto, mas claro, começava a ler assim, lia bem, depois começa assim, depois chega àquele ponto que já é preciso os óculos e a coisa começa a esmorecer, mas a influência da escrita é grande para mim. As notícias são importantes. E as notícias são importantes, sim, e especialmente é importante acompanhar o que se passa pelos meios de comunicação. Sim, sim. Hoje é que a gente já está nas outras coisas das imagens e disso, é que já pode ser aldrabado e umas são verdadeiras, outras falsas, outras são, não sei o que, a inteligência artificial já é tanta baralhada. É preciso o povo fica baralhado e quem está atento às coisas tem que pensar que não é bem assim. Mas pronto. Na sua opinião, em que é que as pessoas e a sociedade beneficiam com as notícias e com o jornalismo? Por um lado, ficam com um conhecimento, ou melhor dizendo, sensibilizadas para o que o jornalista nos informa e, portanto, para ter uma certa cautela, uma certa prudência em determinados setores. Portanto, lá está uma influência jornalística, não é? A parte da imagem influencia porque estamos a ver o visual, podemos acreditar ou não acreditar se a imagem é aldrabada ou se não é. Pronto. Mas isso no mundo atual, por causa da inteligência artificial, que agora está-se a desenvolver, segundo o que dizem os entendidos, e vê-se e nota-se. Mas a influência que cada coisa tem na pessoa depende da maneira como cada um interpreta o acontecimento ou a notícia. Na sua opinião, encontra diferenças entre a maneira como se noticiavam os acontecimentos no passado e a maneira como se noticiam hoje? Sem dúvida, isso foi uma evolução importantíssima, não é? Até porque, desde que surgiu a televisão, é diferente a notícia escrita da notícia visual, não é? A maneira de apresentar a notícia também é diferente. Depois há aquelas coisas da ortografia moderna, eu não sei o quê, eu aprendi aquilo da primeira classe, era assim, e é assim que eu sei escrever, no ano que é com tantas evoluções, mas, de qualquer maneira, é a evolução dos tempos e a gente aceita, pronto. Como é que vê os jovens a interagirem hoje com as notícias? Repara nisso? O que é que acha? Eu reparo que não há entronização, pelo menos que eu reparo nos transportes públicos e coisas, vai tudo agarrado com os telelés, olhar para aquilo, até começam logo criancinhas a mexericar nos botões, aquela coisa toda, e não há intercâmbio de diálogo. Vai tudo caladinho. Se falam é através desses modernismos, dos textos e como é que se diz, dos SM, pronto, dessas coisas eletrónicas, que é muito diferente do meu tempo. No meu tempo, ia-se no transporte público, falava-se com o vizinho do lado, ou com a rapaziada, ou com as raparigas, que havia diálogo. Hoje, o diálogo está um bocadinho esquecido. Vejo tudo, eu entro no metro, entro no autocarro, tudo agarrado ao telelé. A primeira coisa que eu só quando o aparelho, lá estão eles, tac, 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 tac. Pronto. Portanto,
há uma sensibilidade diferente e às vezes até há acidentes. Vai esta juventude com as coisas nos ouvidos e absorvida com aquilo, vão assim todos meio palermos, às vezes atravessam a rua, nem ouvem os carros nem nada, mas pronto. E às vezes é por isso que há acidentes. Portanto, há uma falta de diálogo. Talvez no interior do país, ou fora das grandes cidades, ou até nas redondezas, talvez haja mais diálogo. As pessoas já conversam. Hein? Eu fui sempre habituado à conversa. A gente ia para o café, conversava, convivia. O café não é o tomar o café, é um centro de convívio. Funcionava como centro de convívio. Como ainda hoje, a gente quando convida alguém, vá, anda ao café, vá tomar qualquer coisa. É um centro de convívio, não é? E pronto, é isso. Confia nos jornalistas e no jornalismo português hoje em dia? Eu Nos confio. jornalistas profissionais? Porque fazem o trabalho o melhor que podem e sabem, não é? Agora, E essa saudável uma coisa ou outra. Essa relação de confiança com o jornalismo e com os jornalistas aumentou ou diminuiu ao longo da sua vida? Eu penso que aumentou. Penso que aumentou porque o jornalista traz por vezes à baila coisas que estão esquecidas ou no segredo dos deuses e que convém que o povo saiba. E é daí que eu considero importante o trabalho jornalístico, seja na imprensa, seja na rádio, seja na televisão. É importante. O jornalismo é importante. Faz parte de uma nação haver jornalismo que traga chama ao povo para estarem atualizados nas notícias, porque a gente não pode saber tudo, se não for através da imprensa, da rádio ou da televisão, não é? Então, como é que vê, como é que observa a evolução do jornalismo em Portugal, desde a sua juventude até agora? Já são muitos anos. Ora bem, sim, já são muitos anos, não é verdade. Eu noto a evolução tecnológica do formato do jornal. Os jornais já tiveram diversos formatos, grandes, uns calhamaços, agora é mais pequenino, tem fotografias a cores. Portanto, isso da parte da imprensa, a tecnologia evoluiu, como evoluiu na televisão. Agora até já se pode ver televisão em relevo, não é? Com os óculos. Quer dizer, tudo é evolução, mas o sumo da questão é sempre o mesmo. É relatar o que estão a assistir, o que estão a assistir e a ver, ou quando andam a executar um determinado trabalho, investigar, ver como é que são as coisas e tal, e depois relatar. E desse relato é que às vezes surgem outras apetências para determinadas saídas profissionais, até digo eu. Por isso é que o jornalismo é importante nos seus diversos ramos. Às vezes lá podem meter uma mentirita aqui e acolá, mas a gente no contexto acaba por ver nas entrelinhas quem está atento à notícia, não é? Mas pronto. Portanto, acredita que o jornalismo português e o jornalismo em geral continua a cumprir o seu papel na sociedade? Sem dúvida alguma. E o jornalista português é muito bom. E mais do que no passado? Cumpre mais esse claro, papel também, do que no passado? Atenção, também basta ter em conta que estamos numa sociedade de economia e que pode haver coisas compradas, mas, pelo menos há uma coisa, todos nós temos liberdade, enquanto estamos em liberdade, não vem mais nenhum maluco, está tudo em liberdade. E como está em liberdade, podemos falar, como eu posso relatar estas coisas, desde a minha infância até uma certa, até ir para o liceu, Alexandre quando, não andei, mas eram usos e costumes diferentes. Tudo evolui, como a vida evolui. Os carros eram a motor, agora estão a ser elétricos e outras. É a lei da vida, tudo evolui, a tecnologia. Mas o jornalismo tem sempre a sua essência. É relatar o acontecimento ou fazer um estudo nisto ou naquilo, desenvolvê-lo e dar a conhecer ao mundo aquelas notícias, não é? O que está a ver,
o que está a tratar o assunto. Também há assuntos que às vezes não podem vir só num dia, tem que ser às prestações. Veio hoje a primeira parte, na outra semana a segunda parte e assim sucessivamente. Não é? Mas pronto, é importantíssimo o jornalismo para pôr o mundo mais... e nós sabemos que há um forte impacto no jornalismo nas suas diversas formas a todo o mundo, não é? Há algo mais que queira acrescentar sobre o jornalismo, sobre o consumo de notícias em Portugal? Eu não sou jornalista, sou da saúde, ou fui, agora estou aposentado, esta coisa toda, mas o que eu digo é o seguinte, continuem a fazer o seu trabalho, merecem todos os jornalistas o meu aplauso, porque de facto somos divulgadores do mundo atual em que vivemos e das coisas obscuras que as põem cá fora e do resto do dia-a-dia também, para toda a gente. Continua a confiar no jornalismo. Continua a confiar no jornalismo e merecem todos um grande aplauso. Muito obrigado pela sua disponibilidade, mais uma vez por nos conceder esta entrevista. Foi um gosto muito grande, os meus parabéns e muito obrigado também por poder participar nesta entrevista e aos colaboradores desta casa. Muito obrigado. Muito obrigado também. Muito obrigado.